ouvindo tudo que os irmãos têm falado aí, Mateus 6, 21 fala assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, irmão Wesley, essa é a maior dificuldade das pessoas hoje, de saber o que é realmente tesouro. Então tem gente que o tesouro dele é o pecado de estimação, que não quer largar, e quando é confrontado com a verdade, ele prefere se afastar ou até mesmo, como que eu posso dizer, entrar em conflito com quem está pregando a palavra. E isso aqui também nos remete ao quê? A sacrifício. Você levantou aqui a questão de frequência de pessoas aqui no estudo bíblico. Eu tive até conversando com o pastor João há um tempo atrás, que qual que é a desculpa agora? Antes a desculpa que era um dia fora da rotina da igreja, que era um dia de sábado, estava tomando o final de semana das pessoas. Agora hoje não, hoje nós temos um estudo bíblico no dia de culto. Mas, e realmente é caso de se pensar, aonde é que está o nosso tesouro? Aonde é que está? Porque a gente vai sacrificar por isso. Porque se a gente parar para pensar, eu, por exemplo, sabe, se alguém da minha família estiver passando mal, e eu estiver lá no meu trabalho, e ligar para mim, Reinaldo, alguém da sua família passar mal, eu vou largar meu serviço e vou socorrer, cara. Porque é um tesouro para mim aqui. Então a gente só sacrifica por aquilo que é valor para a gente. Então, muitas das vezes, é uma palavra até pesada, né? Quando na Bíblia é mencionada que a questão de lançar pérolas aos porcos. Às vezes a gente tem que buscar discernimento mesmo de Deus, porque às vezes a gente tem perdido tempo com pessoas que não têm valor, não têm respeito, não quer sequer respeitar o sacrifício de Cristo e ouvir essa verdade que é a palavra de Deus. Não quer, tem gente que não quer. Tá tão cego por esse mundo pecaminoso que distorce. Nós é que estamos errados. Nós é que estamos perdendo tempo. Mas não. Eu acredito que quem está aqui é porque o seu tesouro está na salvação dada por Cristo lá na cruz. Então, é nesse tesouro que nós temos nos apegar. A gente tem visto, eu preciso falar isso aqui, pessoas desanimando, porque às vezes tem vindo algo, até mesmo dentro da igreja, da liderança, que não tem agradado. Mas esse é o problema. Porque qual é a igreja perfeita? Qual o homem é perfeito? Aquele que foi prefeito morreu pregado numa cruz. E pelos próprios religiosos. Então, quem olha para Cristo, suporta ver um escândalo na liderança. Suporta, às vezes, ser maltratado pela igreja. Porque ele está olhando para Cristo. O seu tesouro é a salvação. É a graça de Cristo, favor imerecido, derramado lá na cruz por todos nós. E é difícil a gente conseguir levar isso ao pleno conhecimento e entendimento da pessoa. Porque simplesmente tem pessoas que não querem. Não quer. E aí, às vezes, alguém pode perguntar, então quer dizer que eu não devo pregar? Não. A palavra fala que nós temos que pregar a tempo e até fora do tempo. Agora, uma questão particular, a escolha de cada um. Mas nós temos que... Quando eu penso lá no povo escravizado no Egito, isso me assusta. Porque chegou um ponto de Deus endurecer o coração de Faraó. Faraó rejeitou tanto, se opôs a Deus, que chegou ao ponto de o próprio Deus endurecer o coração dele. Até li algo interessante, eu ganhei um dicionário falando a respeito de Faraó. Eu até vou trazer num próximo estudo a respeito disso. Eu vi que são 10 versículos que falam que Deus endureceu o coração dele, mas tem, acho que 10 versículos que falam que o próprio coração dele estava endurecido. Exatamente, ele já estava endurecido o coração. Porque não aceitava. Então, assim, é preocupante. É preocupante.
e não abre mão. E um exemplo assim que fala a respeito de tesouro, né, que é onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração, é daquele jovem rico que cumpria a lei. Ele ditou a lei para Cristo. Mas quando Cristo falou com ele, então vende tudo que tem e dá aos pobres e segue, ele aborreceu. Então isso é o que tem acontecido nos dias de hoje. Então aquele que todos nós, quando aceitamos ser confrontados pela palavra, e através desse confronto mudar de rota, a nossa vida vai mudar para melhor, com certeza. Ainda que venham as lutas, tribulações, mas a vitória é certa, garantida por Cristo. Mas o contrário é quando o confrontado pela verdade, ele quer se distanciar, porque não quer abrir mão daquilo, o caso do jovem rico. Quando ele foi confrontado com aquilo que ele mais amava. Então, verdadeiramente, o amor dele não estava só na lei. Não era a lei. Ele cumpria a lei, mas ele não amava a lei. Porque senão, naquela mesma hora, ele fala assim, não, então eu vou largar tudo que eu tenho e vou seguir a Cristo. O amor dele estava naquele que ele possuía, nas riquezas. Ainda que ele cumpria a lei, ele ditou ela para Cristo. Mas quando ele falou, então vende tudo e dá aos pobres e segue, ele se aborreceu. Entristeceu, né? Porque ele possui muitos bens. O coração dele realmente estava nas riquezas. Versículo 21, a partir do 21. Isso. É o caso de Judas, né? O que Judas viu, né? Ao lado de Cristo, mas mesmo assim ele escolheu vendê-lo por 30 moedas de prata. Você sabe o que eu vejo nesse texto? Pesado. A gente não faz nada no nosso nome. Exatamente. Você concorda, Luciana? Que tudo que você Concordo, faz é sim, no nome claro. do Senhor? Aleluia. Mas Jesus disse o quê? Que nós seríamos libertos e seríamos conhecidos por Ele quando nós Aleluia. conhecêssemos a sua palavra. Glória a Deus. Tem pessoa, a gente vai ver no texto mesmo que os discípulos apelam, que muitos ouviram, né? Que as pessoas estavam expulsando, que Jesus estava expulsando demônio, e começou com fé a expulsar o nome de Jesus. E os discípulos vão tentar repreender essas pessoas, e Jesus diz que todo aquele que é após mim não é contra mim, parece que é isso, o texto. Mas o interessante é que esse texto demonstra o retrato da igreja cristã de hoje. Isso arde, isso dói dentro de mim. Mateus capítulo 7, 21 é o retrato da maioria das igrejas cristãs de hoje em dia. As pessoas falam em nome do Senhor, as pessoas profetizam em nome do Senhor, mas não conhecem esse Senhor. Não faz a vontade Não conhece. Você só faz a vontade. Qual que é a vontade de Deus? Se eu te perguntar para você. conhecer a verdade. A vontade, você só sabe a vontade de alguém se você conhecer a palavra, a ordem dele. Se você perguntar para a Júlia, qual que é a vontade do seu pai, Júlia? O John deu um conselho para ela na manhã. Se eu perguntar para a Júlia, qual que é o conselho? Meu pai falou que não é para me roubar, não é para me matar. Mas é porque você falou. Fazer a vontade de Deus, como que eu faço a vontade de alguém se eu não sei qual que é a vontade dele? Exatamente. Me explica para mim, Reinaldo. Como que eu vou fazer a vontade de Deus sem saber qual é a vontade dele? Ou de qualquer um? Como que eu vou saber a vontade do pastor João se ele não me falar para mim qual que é?
E Jesus falou aí no texto qual que é a vontade dele, em vários textos aí. Aí o problema, irmã Luciana, que nós, e eu não vou generalizar, eu vou me incluir no meio. O problema é que nós só quer pegar a Bíblia dia de culto. O problema é que nós só queremos aceitar, às vezes, aquilo que nos convém. No dia que nós entender que uma vez que a gente se converte a Cristo, a gente está diante de uma lei da graça, que eu vou usar esse termo, que nós temos um GPS para a salvação, que é a Bíblia, e que se eu não seguir esse GPS, irmão Reinaldo, eu vou estar no mesmo caso do jovem rico e no mesmo caso de Mateus 7,21. Eu não sou conhecido de Deus. Eu acho que eu estou no caminho certo, mas eu estou longe do Senhor. Porque eu não sei qual que é a vontade do Senhor. Você está entendendo? Eu não sei qual que é a vontade. Você quer um exemplo? Essa igreja nova que está saindo aí, ó, que já tem até algum tempo. Não tem nada contra eles, né? Mas tem igreja aí que pode ter pastor que se decidiu ser mulher em cima do altar. A gente está vendo isso aí, inclusive igrejas crescendo. Tem igreja de Satanás aberta aí, ó. Nós vivemos num país laico. Agora a questão é o seguinte: qual o GPS que eu estou seguindo? O do religioso igual o jovem rico? Porque o jovem rico, ele disse que guardava toda a lei. Mentiroso. Porque quando Jesus mandou ele dar para os pobres o que ele tinha, o que ele disse? Ele não disse nada, abaixou a cabeça e saiu. Então o segundo mandamento é o que Jesus falou? Amar o próximo como a ti mesmo. Ele não conseguia guardar nem o segundo mandamento. Quanto mais guardar, amar a Deus sobre todas as coisas, que ele não conseguiu renunciar por causa de Deus. Então, se ele fosse humilde e falar, Senhor, realmente eu não guardo a lei, não, eu também não consigo dar minha riqueza, não, eu vou dar uma parte da minha riqueza e vou seguir o Senhor. Deus tinha aceitado ele. Mas é porque ele chegou batendo no peito, achando que era o tal. Eu sou um religioso, eu já guardo tudo. Então, eu pegando essa carona com o irmão Reinaldo, com o irmão Fábio lá, que foi muito sábio na colocação dele, nós precisamos, irmã Luciana, e isso não cabe a nós, isso cabe ao Espírito Santo. E o Reinaldo também foi muito feliz quando ele diz jogar pérolas aos porcos, porque a gente quer obrigar a família da gente a converter. E Deus não nos deu essa missão de converter ninguém. Deus só mandou a gente lançar semente. Quem vai brotar o Espírito Santo no tempo dele? Glória a Deus. Ponto. Resumindo, né, irmão? Está aqui o capítulo, versículo 6. Vou até colocar o 6 e o 7, né? Que aí já... Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se, vos dilacerem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Forte, mas é só isso mesmo. Mas quero dizer até de consolo para a igreja, diante do que eu vi domingo aqui. Eu tenho sentido que nós estamos nos últimos dias, tá, Luciana? Já tem alguns dias que Deus tem me falado isso. Eu tenho sonhado tanto com guerra, com grande tribulação, essas coisas tudo aí. Muito em breve nós vamos ir para casa, todos nós. E eu acredito muito que antes disso, todos nós que estamos orando aqui, pedindo com muito amor pelas nossas famílias, Deus está nos ouvindo. Deus está nos ouvindo. E creia você com muita fé. Até as pessoas que você acha que nunca ia se converter. Apenas pregue a palavra com excelência. E não insistam não. Dobre o joelho e orem. Porque o Espírito Santo vai fazer com que essa sementinha que você plantou, ela germine. E essa pessoa venha fazer parte dessa multidão que vai subir aos céus no arrebatamento. Eu não tenho dúvida disso não. Depois do que eu vi domingo aqui, eu vi um grande avivamento se iniciar no mundo espiritual. Não é por causa de domingo aqui não, tenho visto isso. Pessoas que eu nunca achava que eu ia alcançar pregando o evangelho, hoje as pessoas perguntam da Bíblia. Então, basta nós que estamos aqui nessa noite pregar tempo e fora de tempo, como o Reinaldo disse. Fale do amor de Cristo. Agora, a pessoa não quer ouvir, está caçoando, parte para outra. A gente vai ver algumas cidades que Paulo vai sacudir o pó. Não tá, a pessoa não quer ouvir, vai para outra cidade e prega para outra pessoa, prega para outro amigo, evangelize. Vai ter o culto aqui hoje. Ah, irmão Wesley, mas não vem nunca, não importa. Convida, manda 100, 200 convite,
envia convite dos cultos para todo mundo, e boa. Se a pessoa vir bem, se não vem, a semente já foi plantada, deixa o Espírito Santo agir. Mas que Deus abençoe a todos. Desculpa, tá, Luciano, toma esse tempo aí. Não, amém. Irmão Mas senti de Luciano, Deus de falar isso aí. eu quero até compartilhar algo em cima disso que o irmão Wesley falou, que eu vi isso acontecer na minha família, que a palavra fala que não é por força nem por violência, né? E por misericórdia de Deus, eu acredito, né, irmão Wesley, que na vida de muitas pessoas, às vezes o nosso testemunho não vai ser o bastante, a pregação não vai ser o bastante, mas alguma situação gerada por Deus vai ser o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Eu vi isso acontecendo na minha casa. Quando minha mãe se converteu, eu tenho liberdade, eu posso falar isso que eu estou falando da minha família. Quando minha mãe se converteu, meu pai tinha mais de 20 anos que ele fumava e não conseguia largar o cigarro. Ele me contou 3 histórias, 3 vezes que ele tentou parar, e assim, eu ficava triste de escutar a história. E quando a minha mãe converteu, a gente tinha o costume de algumas vezes por semana fazer o culto lá em casa. Meu pai respeitava e tudo, mas ele não participava. E um dia minha mãe convidou ele para a igreja. E ele desafiou minha mãe. Ele falou com minha mãe: fica você com o seu Deus, que eu fico com o meu. E minha mãe, com toda a autoridade e sabedoria de Deus, ela falou assim: olha, se o meu Deus for verdadeiro, eu vou entrar numa campanha e você vai se converter. E eu estava com 18 anos. Eu nunca tinha visto meu pai doente. Um dia eu cheguei em casa, encontrei meu pai de cama. Isso era quase 11 horas da noite. E eu tive que sair com meu pai para o hospital, que ficava a 32 quilômetros de casa. E quando chegamos no hospital, o que ele ouviu do médico? Seu Zé, só quer viver? Então o senhor para de fumar. E assim, foi uma virada de chave. Minha mãe entrou na campanha e foi questão de dias. Então minha mãe não insistiu com ele ir para a igreja. Minha mãe não ficou pregando a cabeça dele o tempo todo. Minha mãe entrou em oração, em propósito. E foi necessário gerar uma enfermidade na vida do meu pai, a ponto de ele ouvir do médico uma palavra que fez ele temer. Ele largou o cigarro e por pouco tempo, meu pai nas águas. Glória. Então assim, tem muitas pessoas, irmão, vai passar por isso. Vai rejeitar a sua pregação, vai rejeitar o seu testemunho, mas vai ser necessário passar por um processo. E aí é um tratamento com o próprio Deus. Mas por misericórdia vai ser alcançado. Glória. Amém. Irmãos, nós continuaremos, eu vou voltar na semana que vem, a partir do versículo 27, para a gente entrar nessa parte da prisão de Paulo, para nós darmos continuidade. Gostaria de agradecer aos irmãos e gostaria de convidar o nosso irmão Reinaldo para estar orando, finalizando. Baseado nessa palavra, onde estará o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E que o nosso coração esteja na palavra. Que o nosso desejo seja em conhecer ao Senhor e a sua verdade, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de orar, hoje eu cheguei aqui na correria, né, trabalhando, mas louvado seja o Senhor que me concedeu essa condição de estar aqui e poder estar louvando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. E me deparei com um louvor que ele é muito difícil de louvar, irmãos, porque tem um peso muito grande. Que fala assim: a quem tenho eu no céu além de ti? Então, o que nós temos no céu, na terra, além de Deus? Além de Cristo para nos salvar. E ele fala: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. E isso precisa ser uma verdade no nosso coração. Como diz o apóstolo Paulo, né? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que isso venha arder no nosso coração.
que essas palavras que foram ministradas aqui hoje, o Espírito Santo é a cele no nosso coração, na nossa mente, de modo que ela venha trazer mudança de dentro para fora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer um pouco mais a Tua Palavra, Senhor, de poder navegar na Tua Palavra, de ouvir, meu Pai querido, de pessoas como o apóstolo Paulo, um homem que um dia, antes quando era Saulo, Senhor, foi contra o Senhor, lutava contra os seus. Mas um dia o Senhor, por misericórdia, Senhor, aleluia, o Senhor mesmo se encontrou com ele, Pai. Ele colocando cego diante da situação que estava. Mas quando abriu os olhos, ele enxergou a verdade, se tornou um dos grandes pregadores, se não um dos maiores, Senhor. E muitas almas se converteram e foram salvas pela vida dele, através do testemunho de vida dele, do proceder. E ele literalmente deu a vida pelo Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, nos capacita através do Teu Espírito Santo. Em especial, Senhor, eu apresento o Senhor a vida da Luciana e de todos, Pai, que fazem parte desse trabalho maravilhoso de ensino da palavra, Deus. Espírito Santo, que o Senhor fortaleça, não deixa que Pai, nenhum mal entendido, que nenhum questionamento, ó meu Deus, que nenhuma barreira seja suficiente de pará-los, Pai. Mas que o amor, Deus, pela Tua palavra esteja agarrado no coração, na mente deles, fazendo passar por cima de tudo isso, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, para levar ao conhecimento de nós e de todos que tiverem acesso, tiverem oportunidade da Tua palavra, da Tua maravilhosa graça, que é suficiente e é imerecido por nós. Mas o amor do Senhor transcende o merecer. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos. Espírito Santo, traga na nossa lembrança aquilo que nos traz paz. Em nome de Jesus. Amém.